Troca de guarda no governo. Lula anuncia Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça. Que ganha o Ministério da Justiça, ganha a Suprema Corte e ganha o povo brasileiro. Ministro Folião. TCU pede investigação sobre viagem de ministro para carnaval fora de época. O que é esse caranguejo elétrico, meu amado? Parabéns. Vai acabar em pizza? Um ano depois da maior fraude da história, o que aconteceu com a Americanas? O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, ICL Notícias, segunda edição está no ar. Hoje é dia 11 de janeiro de 2024, a nossa primeira semana de volta ao estúdio do ICL Notícias, segunda edição. A gente ainda está um pouco se ambientando com 2024, mas tem muita notícia por aqui. Muito boa noite você que nos assiste agora nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, e também para você que nos assiste na sua televisão, no canal Com Brasil, a rede TV pública e comunitária, disponível em algumas TVs por assinatura. Muito boa noite, meu querido Chico Pinheiro. Boa noite, minha querida Gabi. Estamos aqui com a comunidade ICL, partindo para cima. Partindo para cima, e esse editorial vai partir para cima também. A gente vai falar sobre religião, sobre dinheiro. Sobre fé e sobre dinheiro. Por quê? Bora lá. Vamos lá. Falar em religião, vamos começar a falar de Padre Júlio Lancelotti. Está sendo alvo de uma perseguição, né, proposta por um vereador de São Paulo, um tal de Rubinho Nunes, né, que quer investigar a ONG, se o Padre Júlio está recebendo dinheiro de uma ONG para o trabalho pastoral com o povo de rua em São Paulo. Primeiro que o Padre Júlio não pertence a nenhuma ONG, ele cuida da pastoral do povo em situação de rua da Arquidiocese de São Paulo. Agora, há várias ONGs que atuam em trabalhos sociais e que recebem subvenções de prefeitura, de Estado. Eu sou favorável que sempre seja investigado, porque trata-se de dinheiro público, que sejam investigadas todas as ONGs, que se apure a fundo o que é feito com esse dinheiro, se isso serve para enriquecimento de alguns. Mas é curioso que há uma escolha seletiva. Essa atinge o Padre Júlio. Nas redes sociais, ou redes digitais, como eu costumo falar, né, há uma campanha aí, CPI das igrejas evangélicas. Claro que eu não estou aqui para criminalizar, quem sou eu, né, nem julgadas foram, as igrejas evangélicas. Mas há muitos pastores, muitos bispos dessas igrejas, bilionários. Olha aqui o que diz a revista Forbes, uma pesquisa relativamente recente. Temos os números aí. Os principais líderes de igrejas no Brasil. Edir Macedo, 1 bilhão e 900 milhões de reais. Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial, 440 milhões. Silas Malafaia, 300 milhões. Pastor R.R. Soares, 250 milhões. Apóstolo Estevan Hernandes, 130 milhões. A fonte é a Forbes. Agora, esses valores podem ser até maiores. Isso é um apanhado básico. Mas essas igrejas desses líderes religiosos conseguiram recentemente confirmar no projeto da reforma tributária que ficam livres, elas e outras igrejas, inclusive a Igreja Católica, livres do pagamento de imposto. Olha, quem está faturando tanto tem que deixar de pagar imposto. E como é que faturam tanto? Com que negócio? Com o negócio da fé. Ficaram ricos com a fé. Mas não é que eles estão roubando a mão armada as pessoas. Não. As pessoas doam. Doam dízimo e doam ajudas, não é? Eu vi aqui, por exemplo, em 6 de maio de 2020, né, isso deu uma grande confusão, né, o pastor Valdemiro Santiago propondo que as pessoas doassem, semeassem. Ele fala de uma semente simbólica. Muita gente falou que era semente de feijão para curar a Covid.
Ele diz que não é nada disso, se defende na justiça, dizendo que é uma maneira de, se você semear, você pode semear 1.000, quem não puder semear 1.000, semeie 500. Né? E a sua fé, olha, não é igreja, a sua fé vai te livrar das doenças e vai te trazer prosperidade. É a bênção aqui nesta igreja, cura enfermidades, a bênção traz prosperidade. Recentemente, o pastor Silas Malafaia, militante político do bolsonarismo, disse aqui no templo, lá no templo, 7 pessoas com oferta acima de 10 mil terá uma colheita, esses 7 terão uma colheita incomparável, citando o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30. Mas é para quem se sentir tocado, para quem puder, para quem quiser doar o dinheiro. Quer dizer, 7 doando mais de 10 mil vão ter uma colheita incomparável. Assim como o livro dos Reis descreve Deus mandando chuva em abundância para um povo que vivia numa seca absurda. Tiveram fé e ganharam. Está aqui, ó. 7 pessoas com uma oferta acima de 10 mil reais, uma colheita incontável, ele diz incomparável também. Isso é o pastor Silas Malafaia. Talvez não, isso vai explicar por que esse patrimônio gigantesco que a Forbes levantou, de cada um desses líderes religiosos. O que eu defendo, e muita gente defende, é que se faça, sim, uma CPI para saber o que está sendo feito com a crença das pessoas, se isso é que está fazendo enriquecer. Porque é exatamente que, diante disso, esses templos não pagam impostos, estão isentos de impostos. E quero sugerir que se aplique ou se estude, né, se algum caso desse se enquadra no artigo 171 do Código Penal. Nós temos aí o artigo 171, o famoso 171, né? É crime de estelionato. Cadê? Artigo 171 do Código Penal, que é lá dos anos 1940, obter para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Quer dizer, você, em prejuízo do outro, obtém para si ou para outros vantagem ilícita, porque você induz pessoas ao erro. Isso é o artigo 171 do Código Penal. Achei também no artigo 283 do mesmo Código Penal, que fala sobre charlatanismo e curandeirismo, que é crime inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. São casos que estão descritos no Código Penal brasileiro. Então, a gente defende que seja feita, não estou denunciando essas igrejas, essas seitas e outras, né, que são milhares hoje no Brasil, de estarem fazendo exatamente isso. Mas seria interessante que houvesse uma comissão parlamentar de inquérito e que o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União se debruçassem em cima desse assunto, para ver onde é que a crença, onde é que a fé do povo pode estar sendo lesada. Atenção, eu não estou condenando, eu estou defendendo, como muitos estão defendendo nas redes digitais, que tudo isso seja investigado. Quanto ao padre Júlio Lancelotti, que continue fazendo o seu trabalho com os mais frágeis, os mais humildes, esses que estão abandonados nas ruas das grandes cidades. Parabéns, padre Júlio. Vereador Rubinho Nunes, o senhor vai ter trabalho, porque não vai ser fácil pegar quem está trabalhando realmente na fé sem faturar em cima disso. É isso aí. Muito bom, Chico. A gente tem diversos comentários aqui justamente falando a respeito do seu editorial. A gente tem, por exemplo, aqui estou pegando alguns, Leleja Pinheiro diz: o revoltante é que apesar de grandes fortunas não pagam um centavo sequer. Grandes empresas, grandes negócios. Foi o que disse aqui. Olha, a revista Fórum está dizendo aqui, em depoimento à Polícia Federal, pelo menos 5 apoiadores de Jair Bolsonaro presos afirmam que tiveram alguma forma de incentivo de pastores e agremiações religiosas para chegarem
aos acampamentos golpistas. Bolsonaristas dizem que igrejas evangélicas mobilizaram e pagaram ida a atos terroristas de 8 de janeiro. Quer dizer, essa questão da política, do dinheiro, da fé das igrejas, ela comporta, e é claro que comporta, uma comissão parlamentar de inquérito. Difícil, Gabi, porque a bancada eleita por esses líderes evangélicos, e a chamada bancada da Bíblia, a bancada evangélica, é enorme. E estão ali exatamente defendendo os interesses desses grupos religiosos, dessas igrejas, notadamente as neopentecostais. O que mais que estão dizendo aí no chat? O Miguel Rodrigues diz, finalmente alguém botando o dedo na ferida. Te dando os parabéns aqui, Chico, para você tratar a respeito desse assunto. Muita gente defendendo uma CPI dessas igrejas urgentemente e que tudo seja esclarecido. Muita gente realmente aqui, a gente tem, na verdade, uma pessoa que está defendendo, assim, veementemente aqui no chat, a Patrícia também, uma outra pessoa aqui que está colocando que precisa ser tudo investigado. O Guilherme diz, sugiro fazermos um abaixo-assinado para essa CPI, né, que a gente tem que pressionar para que tudo seja esclarecido. O negócio é que é muito dinheiro correndo, muito dinheiro. E muitos interesses políticos que nem sempre são os interesses da maioria da população, principalmente a população mais pobre, mais carente. Né? E que é a que mais procura. Eu não estou dizendo que é crime que estão cometendo, viu, senhores bispos e pastores, para que não venham me processar depois. Eu não estou dizendo que estão cometendo crime de estelionato, nem crime de charlatanismo ou curandeirismo, artigos 171 e 283 do Código Penal, mas que isso seja investigado a fundo para saber o que existe de verdade e o que existe de falsidade. Né? Por uma questão de transparência também. Claro, e por uma questão até com essas pessoas, né? Cabe ao Ministério Público a defesa do interesse coletivo, né? E a fiscalização do cumprimento da lei. Então, o seu Procurador-Geral da República mobilize o MPF para ver o que existe nisso aí. É isso aí, Chico. Muito bom. É uma questão de interesse público. E vamos para Brasília também? Conversar com ela, Heloísa Vilela. Elô, boa noite para você. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, aqui querida. no saguão do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores. Estamos aqui. Elô, hoje o presidente Lula anunciou, né? Agora sim, foi oficialmente anunciado o nome do ministro Ricardo Lewandowski como novo ministro da Justiça. Ele vai assumir no dia 1º de fevereiro, então daqui a pouquinho a gente vai ter o ministro Ricardo Lewandowski assumindo esse novo posto. Esse anúncio foi feito no Palácio do Planalto e estavam lá, além de Lula, né, do presidente Lula e do próprio ministro Lewandowski, o atual ministro Flávio Dino e a primeira-dama, a Janja. Vamos assistir o vídeo e ver o que disse o presidente Lula. Tenho do meu lado esquerdo um companheiro que foi um extraordinário ministro da Suprema Corte. Ele já vai ter uma equipe montada, ele vai conversar comigo e aí nós vamos discutir quem fica, quem sai, quem entra, quais são as novidades. Normalmente tem por hábito cultural não indicar ninguém em nenhum ministério. Eu quero que as pessoas montem o time que ele vai jogar. Tá? Eu, se fosse técnico de futebol, eu não permitiria que o presidente do meu time, por mais importante que fosse escalar o meu time. O meu time é eu que escalo. Se eu perder, me tirem. Se eu ganhar, eu continuo. Então eu disse ao companheiro Lewandowski que eu só vou fazer o decreto, sabe, da oficialização dele, a pedido dele por conta de coisas particulares que ele tem que fazer no dia 19, e nós acertamos que ele toma posse como ministro no dia 1º de janeiro. Dia 1º de fevereiro. Até lá, o companheiro Flávio Dino, o novo ministro da Suprema Corte, que também só vai tomar posse dia 22 de fevereiro, ficará cumprindo a função da forma magistral que ele cumpriu até agora. Eu acho que ganha o Ministério da Justiça, ganha a Suprema Corte e ganha o povo brasileiro com essa dupla que está aqui do meu lado. Elô, eu vou fazer uma observação aqui, né? No meu time sou eu que escalo.
Para quem que foi esse recado, hein, Elô? Aquele jogador da Polônia, Lewandowski. Foi o recado para todo mundo que ficou perguntando, mas e o Capelli, para onde vai o Capelli? Então, Lula deixou claro que o Lewandowski, é claro, precisa ter seu próprio time, as pessoas da sua confiança. Seria inacreditável, a não ser que eles tivessem uma relação muito próxima, que ele mantivesse o secretário executivo do Ministério, o Ricardo Capelli, que ficou ali 1 ano e é uma pessoa ligada ao Dino, trabalhou com o Dino nos 2 governos do Dino no Maranhão. Então, não seria de se esperar, obviamente. E Lula deixou claro que será a escolha de Lewandowski. E Lewandowski já deixou claro para quem quiser entender meias palavras, que Capelli não vai ficar com ele. E eu acrescentaria, porque ele disse que será uma pessoa nesse cargo que tem larga experiência com o assunto, que não é o caso do jornalista Ricardo Capelli. Então, eu acrescentaria mais uma coisa, só para colocar mais um pouco de pimenta nessa conversa. Um ministro do Supremo tem 34 pessoas trabalhando para ele. E dessas 34, ele tem a livre escolha de 11 cargos, que não precisam sair das diferentes áreas do serviço público. As demais, sim. As outras 23 têm que sair de quadros. São juízes, são assessores, são pessoas que saem dos quadros do serviço público. Mas outras 11 não. Ele tem livre arbítrio para trazer outras pessoas, 11 pessoas. Se ele precisa muito de dar um cargo para o Capelli, quem sabe ele leve o Capelli para o Supremo Tribunal Federal para ser assessor de alguma matéria ou de alguma área específica. Nada impede. Então vamos ver o que ele vai fazer com o Capelli, né? Se ele vai levar o Capelli, se não vai. Agora, Capelli vai sair de férias, anunciou que vai sair de férias e que esse assunto vai ser tratado mais adiante. Agora, Dino sai do Ministério para que o Lewandowski tome posse no dia 1º de fevereiro, e aí tem aí outros 22 dias que ele vai reassumir o cargo dele no Senado. Ele é senador eleito, e aí depois disso, então, é que ele vai para o Supremo. Em algum momento desses 22 dias, aí ele vai tirar um período de férias, porque ele já pediu e diz que está precisando descansar depois de um ano para lá de intenso à frente do Ministério da Justiça. É verdade, Elô. Só o Lula que falou durante o pronunciamento ali do lado do novo ministro e do ministro que vai deixar o cargo para ir para o Supremo Tribunal Federal, mas o ministro Flávio Dino, ele se pronunciou nas redes sociais. Olha só o que ele disse. Feliz em ser sucedido pelo ministro Ricardo Lewandowski, um professor pelo qual tenho estima e admiração. Desejo sorte e sucesso. Teremos 20 dias de transição, ao longo dos quais eu e a minha equipe ajudaremos ao máximo aqueles que vierem a ser escolhidos para continuar com as tarefas que hoje conduzimos. No dia 1º de fevereiro, retorno ao Senado, onde permanecerei até o dia 21 de fevereiro, e neste dia renunciarei para assumir o STF no dia 22, como você bem disse, né, Elô? E uma das indefinições era justamente sobre o futuro do Ricardo Capelli, o secretário executivo de confiança do ministro atual, Flávio Dino, e ele teve um papel importante no dia 8 de janeiro, a gente já falou exaustivamente a respeito disso aqui também, né, Elô? Ele disse que fica por enquanto, se pronunciou também nas redes sociais, falou o seguinte: não pedi demissão, vou sair de férias com a minha família e voltar para colaborar com a transição no Ministério da Justiça e Segurança Pública, União e Reconstrução. O Capelli diz, né, que tá saindo, mas que continua leal ao governo e disposto a servir esse governo no qual ele acredita, né? Então pode ser de várias maneiras. Ele não saiu brigado, né? Não houve nenhum racha, não houve nenhuma discussão política, né? Então, claro, ele tem mesmo que fazer a coisa certa, ficar e fazer a transição, porque você não pode passar esse cargo e não passar todas as atribuições, dizer como as coisas estão andando. É uma área muito importante, que é a área da segurança pública, que é com a qual ele lida diretamente e com a qual o governo Lula vai ter que
que lidar com muito cuidado nesse ano inteiro de campanha eleitoral. Então, não se pode abandonar esse barco de uma hora para outra. A Capelli sabe disso. Agora, ele procura um lugar que tenha uma exposição política maior. E por isso, acho muito difícil que ele vá trabalhar com o Dino no Supremo. Ele precisa de exposição política, porque o partido tem planos para ele. Agora, como você disse, Gabi, o Lula foi o único a falar. Ele chamou os dois de companheiro, né? O meu companheiro Dino, o meu companheiro Lewandowski, e avisou, nenhum dos dois vai falar hoje não, porque eles não têm nada para dizer, porque eles ainda não assumiram as novas pastas. Imagina se o Dino não teria alguma coisa para dizer. Claro que teria. Acho que Lula não queria perguntas inconvenientes a respeito de quem fica e de quem sai do Ministério da Justiça. Pois é, e diz que eles vão falar, o próprio ministro Dino, no final, né, que vão falar no dia da transmissão do cargo. E falarão tudo, mas até lá também se resolve essa questão Capelli. É importante dizer que o Capelli não está procurando emprego, ele está se colocando à disposição. E eu entendo muito bem que o ministro Lewandowski, né, não o mantenha como secretário-geral do Ministério, primeiro cargo, o número 2 do Ministério, porque isso é uma escolha estritamente pessoal e da confiança de cada um. Quer dizer, o Capelli sempre foi, né, um homem de estreita confiança do ministro Flávio Dino. Então, por isso estava nesse cargo, né? Há uma afinidade enorme entre os dois. Isso não quer dizer que haveria a mesma afinidade com Ricardo Lewandowski, não que ele não seja de confiança, mas Lewandowski deve ter alguém, o ministro deve ter alguém para colocar. Mas é uma relação que se constrói, né, Chico? Então você não pode herdar. Anos, né? Você não pode herdar a relação alheia. Agora o Lula deu um recadinho engraçado ali também, Qual né? foi? Antes de começar isso tudo, ele olhou para a Janja, né, e falou para o público e para o Lewandowski. A Janzi já está torcendo que você indique umas mulheres aí para o Ministério. É importante dar essa cutucada ali também, né? A gente sabe que essa é uma das questões importantes. Agora, eu reitero, se importantes. o Capelli não quiser ficar lá, o ICL, falo em nome do Eduardo Moreira, o ICL está de portas abertas, vem fazer o jornal com a gente, que ele é jornalista. Elô, a gente tem também, eu vou aproveitar, chamar a arte que a nossa equipe preparou a respeito do histórico do ministro Ricardo Lewandowski, e aí vou trazer também como foi a repercussão no meio jurídico. Olha só, quem é Ricardo Lewandowski? 2006 a 2023, ministro do STF nomeado pelo presidente Lula, 2006 a 2012, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, 2014 a 2016, presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, 2016, presidiu o julgamento do impeachment no Senado Federal e em 2024, agora, portanto, nomeado ministro da Justiça. A repercussão nos meios jurídicos está rolando nas redes sociais. O ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte: parabéns ao ministro Ricardo Lewandowski pelo novo e honroso cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, foi o que disse Alexandre de Moraes. Magistrado exemplar, brilhante jurista, professor respeitado e, acima de tudo, uma pessoa com espírito público incomparável e preparada para esse novo desafio. Desejo muito sucesso. Gilmar Mendes também desejou boa sorte no que ele chamou de nova missão. A gente tem aqui, eu recebo com alegria a indicação do ministro Lewandowski para o Ministério da Justiça. Durante os seus 17 anos de Supremo Tribunal Federal, fui testemunha do seu brilhantismo. Aqui também Dias Toffoli disse que a escolha foi sábia e feliz. Lewandowski disse que é a maior, é maior que a própria cadeira, o Lewandowski, que irá ocupar, o que é raro. Lembrando que a OAB também, a Associação de Juízes Federais do Brasil, associações importantes no meio jurídico, lançaram notas aí dando parabéns para o ministro Lewandowski para ocupar esse cargo no Ministério da Justiça. Elô, diga, Chico. Muito se acusa, e muita gente acusa, né? Principalmente opositores do governo Lula e críticos do PT, né? Que o ministro Lewandowski é o ministro do Lula e tal. Não foi assim que ele se comportou no Supremo Tribunal Federal. Ele se comportou como um ministro que faz a interpretação da lei, como é o papel constitucional, né? É o papel definido na Constituição para o Supremo Tribunal Federal. É bom salientar que ele presidiu o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Sim. Ora, se ele fosse do PT, se ele fosse do Lula, qualquer coisa dessa, ele poderia ter tentado dar um nó ali, mas ele falou, não, ele foi presidir o processo. E
o impeachment, quem julga o impeachment são os senadores, não é? Ele presidiu com dignidade e falou, é um processo político, não é um processo jurídico, dizia ele. Como todo processo de impeachment, é um processo político. Ali não estava em julgamento se houve pedalada, se não houve pedalada, isso já era passado. Ali era um julgamento político dos senadores. E ele se mostrou livre, isento, para presidir isso sem meter política no meio. Diga, Elô. Ele presidiu, até porque ele não tinha, era obrigação constitucional dele, e ele agiu da maneira que ele tinha que agir corretamente, sem tentar nenhum tipo de malabarismo, não é? Agora, eu acho, Chico e Gabi, com raríssimas exceções, e acho que só por questões ideológicas mesmo, de ter que fazer oposição ao governo, foram, assim, ínfimas as críticas à escolha do Lula. Eu acho que o nome do Lewandowski é o que hoje, no Brasil de hoje, a gente pode falar de uma resposta quase unânime, né? No Brasil de hoje, que a gente sabe que tem gente que faz crítica só porque é o governo Lula. Então, fora isso, se você descontar esse tipo de opinião, ele é quase uma unanimidade para esse cargo. Acho que ninguém vê muita controvérsia nessa escolha. Não pode haver colunistas, né, mandando um recado aqui, nem ninguém para dizer que Lewandowski não tem notório saber jurídico. Claro que ele tem notório saber jurídico, né? E que tem a dignidade que o cargo exige. Eu me lembro, e lembrei ontem aqui do ex-ministro Márcio Tomás Bastos, também uma figura inquestionável, né? E o Lewandowski, em termos de competência para o cargo, é inquestionável, né? Diferente seria com o Capelli. Por melhor que seja o Capelli, ele não é um homem de notório saber jurídico, ele não é um homem dos meios jurídicos, ele vem do meio jornalístico. Então, eu acho o Lula até citou o Márcio Tomás Bastos hoje, Chico, já que você está falando, lembrando de grandes nomes que ocuparam essa cadeira. Então, ele fez essa comparação que você está fazendo também. Agora, eu vi várias pessoas hoje comentando isso também, e eu concordo, né, que a chegada do ministro Lewandowski neste momento, e no ano eleitoral, e veja, terminado esse ano, a gente já se encaminha para a sucessão presidencial e as eleições legislativas do Plano Federal de 2026. Né? Por mais que a gente goste da firmeza, do desassombro do ministro Flávio Dino, né? O ministro Flávio Dino é um homem de polêmica, é um homem de atritos, né? Lewandowski é água fria nessa fervura, é baixar a fervura para o governo poder ter menos problemas aí. Eu acho que o papel do ministro Flávio Dino foi cumprido de maneira exemplar, talvez dos maiores nomes da história no Ministério da Justiça. Fantástico, firme, guerreiro na hora necessária. E agora trata-se de deixar a coisa correr mais tranquila, com menos pontos de atrito. Olha, duvido que vão Chico, provocá-lo tanto quanto provocavam o Dino. Pois é, agora eu vou aproveitar para animar nossa conversa aqui e discordar de você 100%. Então discorde. Eu acho que esse justamente vou colocar uma pimenta. Vamos colocar pimenta aqui na nossa conversinha. Mas não é o ministro Pimenta não, né? Mas não é o ministro da Secretaria de Comunicação. Eu acho, Chico, que esse, acima de tudo, era o ano para ter o Flávio Dino livre, leve e solto, falando tudo que ele precisasse falar, coisa que ele não vai poder fazer no Supremo, justamente por ser um ano eleitoral. Porque ele sabe como ninguém... Ele não só sabe, né? Ele comprovou. Os estudos que o Baciela faz aqui das redes sociais mostra que o Dino é que sabe como ninguém vencer da extrema-direita nas mídias sociais. Então, acho que a gente, por um lado, a gente vai perder um grande enfrentador, um grande combatente, né? Uma grande voz para essa campanha eleitoral. Vai ganhar um grande ministro da Justiça, não tem a menor dúvida, e vai ganhar um grande ministro do Supremo também. Pois é, mas agora resta saber o seguinte, eu concordo com isso que você está dizendo, mas eu estou tentando interpretar isso do ponto de vista, se é que isso é possível, o ponto de vista, nos ensinou Leonardo Boff, é sempre a visão que se tem a partir do ponto onde você está. O ponto de vista é aquilo que você vê a partir do seu ponto. A partir do ponto de vista de Lula, do PT e tal... Talvez seja realmente mais conveniente ter agora alguém que bote água na fervura.
Eu estou só tentando interpretar se é que é possível. Vamos falar também sobre um bastidor, porque a Elô, ela está ali, né? Sempre de olho nos bastidores. Eu quero falar sobre também, Elô, a Janja, esse componente Janja que estava junto ali. Chamou a atenção porque parece que ela não queria aparecer na foto. Como é que foi esse momento? Aliás, melhor do que te perguntar, primeiro a gente vai trazer o vídeo que teve desse momento e depois você comenta. Elô, vamos assistir então. Fica aqui, Janja. Para não ficar foto só de homem, gente. Pelo amor de Deus. Fica aqui. Presidente, pode fazer uma foto na bandeira. A Janja estava aqui na expectativa de que o Lewandowski coloque a mulher do Ministério. Certamente. Certamente. Outra vez aqui, Janja. Aqui, presidente. Aqui. Presidente. Baixa um pouquinho o celular. Aqui, por favor, Janja. Ali no Flávio Dino, né? Para sair todo mundo de mão dada ali, a Janja junto. Aí o presidente diz assim, não, Janja, vem cá para entrar na foto. Parece que não está entendendo bem, porque a Janja está cobrando é presença feminina nas instâncias de decisão, né? Não é exatamente entrar na foto, é entrar no poder, que as mulheres precisam entrar mais, né? Agora, vocês viram que no começo da imagem, ela está ali no canto, né, perto da porta, ela fazendo questão de ficar ali mais discreta, e foi o Lula que a chamou e fez questão que ela entrasse ali ao lado do Lewandowski. Aí depois, quando eles vão fazer a foto da bandeira, mais uma vez ela se afasta, ela vai lá para a janela para eles fazerem a foto. E aí quem ficou chamando ela foi o fotógrafo, o Stuckert. Ficou chamando Janja, ela falou, não, faz aí a foto, né? E depois a assessoria de imprensa do Palácio mandou realmente as fotos dos 3 juntos e depois dos 4, para a gente escolher a que quisesse, né? Então, acho que ela tem feito um esforço de ficar um pouco menos evidente, em menos evidência. E acho que no caso, e aí é uma interpretação, o Stuckert tem a incumbência de também fazer imagens para alimentar as mídias sociais dela. Então, ele é que pediu que ela entrasse na foto. Eu não sei, assim, no bastidor, como isso caminha, mas o que eu vi hoje é que ela fez um esforço de não participar das imagens e o Lula e o Stuckert fizeram um esforço no sentido contrário. E para mostrar a presença feminina, se passasse mais um pouco, era capaz do ministro Ricardo Lewandowski chamar a dona Yara, a esposa dele, Yara de Abreu, porque a dona Yara é muito presente na vida dele, né? Então, então vou te contar uma historinha então hoje que o Lula contou. Fofoca! Que o Lula disse Fofoca do ICL! O Lula disse hoje que tinha que agradecer a dona Yara, porque ela sabe que o Lewandowski jamais aceitaria esse cargo se ela não topasse. E que ele ficava muito grato dela ter dito a ele, eu sei que você quer isso muito, então vá, meu amor. Vá, leva, vá e faça o gol. É o Lewandowski, ministro, não o Lewandowski da seleção polonesa. Espero que a dona Yara também fique ali no ouvido do ministro para a gente ter secretárias também representando as mulheres. É isso aí. Claro, né? Falando em mulheres, Elô, em bastidores, já que você está aí, hoje a Elô está on fire, né? Trazendo bastidores, fofoca, a gente gosta. Tem também sobre a Marta Suplicy, né? Que é candidata a vice já na chapa de Boulos. Oficial, pois é. Então, eu estava tentando assuntar essa história da chamada da Marta aqui, né? E muita gente diz, foi pesquisa que mostrou que ela traria muitos votos e tal. A conversa de bastidor no Palácio do Planalto é, primeiro, muita felicidade por ela ter aceito o convite e de estar na chapa. Ela agrada muito ao que eles chamam de cabeça branca do PT, se não me engano. Ou seja, a turma mais idosa e de carteirinha do PT. Agora, a visão é de que a Marta é um apoio mais político do que eleitoral.
no seguinte sentido. Ela administrou São Paulo há muitos anos, há 20 anos. Então não existe, segundo as pesquisas, uma memória muito forte que traga muitos votos. Porém, ela traz para a chapa um ar de tranquilidade, de normalidade. Por quê? Para contrabalançar o que eles chamam de fantasma do Boulos. Ainda existe muita gente, por incrível que pareça, que olha para o Boulos como se ele fosse assim o radical dos radicais, que vai chegar em São Paulo e vai tomar o seu apartamento, porque ele trabalhou no MTST, né, no Movimento dos Trabalhadores Sem Teto de São Paulo. E claro que ele não vai tomar o apartamento de ninguém, é óbvio, porém existe essa aura de um político mais à esquerda radical. E a Marta faz o contraponto. Ela é o contrário. Ela é a serenidade política, a normalidade política, o que comporia, então, ajudaria na composição dessa chapa. Ela tem um diálogo com a periferia? Tem. Ninguém sabe se ela realmente traz votos de lá, mas ela tem, acima disso, também um diálogo com a classe média e a classe mais alta de São Paulo. Então, ela vai compor, ela soma, ela ajuda a chapa nesse sentido. E eles sabem também que o Nunes tem uma influência assim, na área, ele tem um peso para a periferia na área de educação por causa de alguns programas que ele está fazendo. Então a Marta vai poder trazer o passado dela, aquele projeto da CEL, né, o que ela fez na área de educação, para também se contrapor ao adversário que hoje ocupa aí a Prefeitura de São Paulo. Mas é bom ficar de olho porque há resistências ainda dentro do partido, do PT. Né? Inclusive hoje, eu estava ouvindo o De Luca no rolê, o William De Luca e o Ganoblat, né? Lembrando que o ex-marido da Marta, Eduardo Suplicy, né? O Eduardo Suplicy está defendendo prévias dentro do PT para fazer a escolha do nome da vice, e inclusive se colocando como candidato também. Né? Então, Agora, isso é uma ala do PT que eu acho que não é majoritária, sabe, Chico? E tem aqui dentro do Palácio, no governo e tal. O que eu ouvi hoje é que a Marta está perdoada desde o ano passado, quando ela se engajou na campanha do Lula. Então, ninguém perguntou o que a Dilma achou, né? Mas, com relação ao Lula, ela está totalmente perdoada. Ninguém perguntou se a Dilma perdoou, mas o presidente Lula perdoou, o que eu tentei saber hoje é como foi que a Dilma recebeu essa notícia, quem foi encarregado de dar a ela essa notícia, ainda não consegui descobrir. Assim que eu descobri, claro. Em breve, novidades. Como é que ela recebeu? Deve ter sido através de um e-mail ou de um WhatsApp lá na China, né? Onde ela preside o BRICS. Não sei, pode ser que alguém tenha sido encarregado de ligar para ela pessoalmente e dar a notícia, dizer, claro. Olha, dona Dilma, a senhora me desculpe, porém, vem aí uma realidade política da qual não podemos fugir. E aí? Vamos ver como é que ela digeriu isso. Agora, Elô, falando em gestão do governo, né, tem uns pepinos aí que a gente tem que conversar também, porque o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu a abertura de investigação sobre a viagem do ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, para um carnaval fora de época em Aracaju, no final do ano passado, 2023. Ele foi com 3 funcionários e essa viagem, gente, custou R$18,5 mil, dinheiro que saiu, claro, dos cofres públicos. E isso deu, lógico, um curto-circuito também interno. Ali na secretaria, a secretária executiva chegou a pedir exoneração por causa disso, segundo o Lauro Jardim, o jornalista do Globo. Elô, como é que está sendo digerida essa história? Como é que está sendo esse pepino para o governo Lula? E quem é, né? É bom a gente falar de quem é o ministro Macedo. Então vamos lá, primeiro um susto. Foi um susto, ninguém ainda entendeu o que aconteceu. Por quê?
O Macedo, ele é um homem de extrema confiança do presidente Lula, especialmente para lidar com verba de campanha. Ele foi tesoureiro do PT depois daquela confusão toda do mensalão, depois que o Delúbio foi condenado, o Delúbio Soares, vocês devem lembrar, e aí o Lula deu a ele então a incumbência de cuidar das contas. Foi ele que cuidou agora das contas da campanha e elas foram aprovadas sem nenhum questionamento e por unanimidade no Tribunal Superior Eleitoral. Então ele é visto como um cara assim muito cuidadoso, muito competente justamente com o gerir das finanças, o que causou ainda mais espanto. Ele que cuidou da campanha, ele sabe muito bem o que pode e o que não pode ser feito e as consequências, a imagem. Então ninguém entendeu ainda como que ele caiu nessa situação, mas eu soube hoje, aqui em Brasília, que ele já contratou uma empresa de gestão de crise, ou seja, virá aí uma resposta que até agora não veio, já devia ter vindo. Eu, se fosse ele, já tinha devolvido o dinheiro das passagens, pedido desculpa, dizer que foi um equívoco e deixar a poeira baixar. Agora, ele seria candidato à prefeitura de Aracaju, mas hoje eu soube que ele já estava meio na dúvida se ele concorreria ou não. Acho que depois dessa escorregada, capaz dele não concorrer mesmo. Porém, ele é uma pessoa assim que foi discípulo de um grande aliado do presidente Lula, que foi inclusive prefeito e foi governador, que é o Marcelo Deda. Ele foi prefeito de Aracaju, governador, foi deputado, era uma pessoa assim muito, muito próxima do presidente Lula, foi um dos fundadores do PT em Sergipe e ele teve então o Márcio Macedo como discípulo. Então Lula também o abraçou e tinha toda a confiança e ele demonstrou que merecia essa confiança sendo o tesoureiro do PT e sendo o responsável pelas contas da campanha, dessa última campanha do Lula. Então tá difícil digerir essa história do Macedo, esse deslize grave dele, né? Porque não é o volume de dinheiro, né? Podia ser 2.005, podiam ser 2.000, exatamente. O gesto é que conta. Então vamos ver o que a empresa de gestão de crise vai aconselhar ele a fazer. Vem aí uma resposta coordenada, isso eu posso garantir. Você já tem alguma novidade aí, Gabi, sobre isso? Sim, saiu agora no portal Metrópolis, inclusive, a respeito disso, uma manifestação do ministro Macedo, o chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele disse que os 3 servidores que participaram junto com ele, que acompanharam ele nessa viagem no Carnaval Fora de Época lá em Aracaju, devolveram o dinheiro público que foi utilizado nessa viagem. Ele falou justamente isso, eles devolveram o recurso. Eu sabia que eles estavam lá, mas não sabia que estavam recebendo, que foram gastos recursos públicos sem agenda. Soube disso há 2 dias. Isso não pode acontecer e tem que ser corrigido, foi o que disse o Macedo. E ele disse também que houve um erro formal do meu gabinete, no caso do gabinete dele, aqui entre aspas, né? Isso nunca mais se repetirá, foi o que ele disse. Olha, está aqui no UOL, o UOL publicou agora, até Chico Sá que nos mandou aqui. Macedo, paguei o carnaval com meu dinheiro e assessores devolveram a verba. Ele disse que a viagem para participar do carnaval foi paga por ele e que o dinheiro federal gasto com os assessores será devolvido. Né? Já foi, né? Já foi, né? Custou 18.500. É o que eu falei, né, gente? Bom, qualquer gestor de crise ia recomendar isso imediatamente, devolver o dinheiro, né? Eu recomendo mais que esses assessores, que sabendo que não poderiam usar o dinheiro, sejam afastados. Agora, você acredita que ele não sabia de nada? Não, que os assessores, sabendo disso, e mesmo assim insistiram e disse que foi ele próprio que autorizou, que fossem afastados. Isso agora... o que eu estou te perguntando, Chico, é se você acredita que ele, Macedo, não sabia de nada. Pois tem que se apurar isso. A estratégia da gestão de crise já em ação, né, gente? E pega agora, muito mal, né, Lô? É isso que você está falando. Agora, os assessores podem alegar também, não, a gente foi para uma reunião na sexta-feira, esticamos o fim de semana. Isso tudo tem que ser investigado. Mas eu quero virar esse jogo, né? Porque a gente não pode realmente, né, tergiversar, deixar passar isso batido. Eu acho que se houve esse cometimento de crime, isso tem que ser
devolvido o dinheiro e mais alguma coisa. Mas eu quero saber se o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público, seja lá mais o que valha, se eles estão, vamos ver aqui, se eles estão investigando, Magno Malta, Jorge Saif, senador de Santa Catarina, deputados Altineu Cortes, delegado Ramagem, deputada Júlia Zanata, deputado Capitão Alberto Neto, deputado Gustavo Gaia, PL de Goiás, PL. Eu quero essa turma aí, com dinheiro público, aproveitou o feriado de 15 de novembro e esse pessoal foi bater lá nos Estados Unidos para poder se manifestar lá. Vocês se lembram disso? Foi 15 de novembro. Para se manifestar lá pelo direito de expressão. Outro bando desse, outra matilha bolsonarista, que o nome disso é matilha, né? Essa matilha, outra matilha semelhante a essa, foi a Buenos Aires, né, para a posse de Milei, que tem nada a ver com a função de deputado, né, e nem com a função, ainda foram seguindo o Jair Bolsonaro, né, com a função de deputado brasileiro. Foram para lá, foram para os Estados Unidos, para Washington, para Nova York, em pleno feriado. Nós queremos saber se o que eles gastaram em passagens aéreas e estadias no exterior, se isso também vai ser investigado com rigor. É claro. Sim, nos Estados Unidos gastaram dinheiro público para ir lá falar mal do nosso país, exatamente, né? Diga-se de passagem. Exatamente. Agora, eu acrescentaria nessa lista aí, Chico, aquele ministro que fez a estrada até a porta da fazenda dele. Juscelino Filho. Juscelino. Juscelino Filho. Cuidado, Juscelino. Tem mais gente aí. Juscelino bom que fazia estrada, que dizia que era um jeito de governar, era o Kubitschek, não é esse cara que está aí, não. Esse do Centrão, que o Centrão enfiou dentro do governo, né? Esse é o ministro que gosta de cavalos, né? Não, que gosta de cavalo é o Fufuca, não é ele mesmo, é o Juscelino. É, Juscelino, exatamente. Então, tem mais gente para investigar aí na sua lista, Chico. Sim, vamos não tem dúvida. Aí, compilar essa lista aí. Investigue-se a esquerda e a direita, né? Ao Centrão, para todo lado. De recurso público. Mas, né, essa ida desse bando, dessa matilha aí ao exterior, isso tem que ser investigado. Tem que ser investigado, saber quanto é que isso custou, quanto é que custa você financiar viagens de parlamentares de extrema-direita ao exterior para falar mal do nosso país e para defender pseudo-liberdade de expressão. Isso tem que ser investigado e dado ao conhecimento público. Podemos ficar tolerando isso. E parar com essa história também, viu, Elô, que isso me incomoda muito. Sempre vem essa história que comove a classe média. A corrupção. Temos que combater a corrupção, né? Então você fica apontando o cisco no olho do outro e não vê a trave, como para usar a mensagem evangélica, a trave que está no seu, né? Aquela coisa enorme. Mas lá você fica apontando. A corrupção foi pretexto aqui para golpe de Estado Novo, foi pretexto para tentar derrubar Getúlio em 54, foi pretexto para golpe de 64, foi pretexto para eleger aquela figura execrável, né, Fernando Collor. Foi pretexto para prender o presidente Lula por um ano, injustamente. Sempre usam esse negócio da corrupção. Agora, é claro, não pode o governo Lula dar mole, sobretudo com seu secretário, né, mais próximo ali, seu ministro mais próximo, que é o Macedo. Não pode. Tem que responder à altura. Não só ele, mas também a outros. Não pode dar mole. Também. Não pode dar mole porque, né, setores da imprensa... né, Chico? Tem que dar exemplo. Setores da imprensa estão loucos para pegar isso e fazer disso um grande escarcéu. A extrema-direita está pronta para isso. Agora, vamos investigar tudo. Passar pano para o outro lado também. Não, você vê como assim, esses pseudo-defensores da coisa pública fazem. Eu vi uma matéria outro dia aqui em Brasília que é realmente ridícula. Foram dizer que a ministra da Saúde dobrou a verba que ela deu para o município de Cabo Frio e que o filho dela, filho ou sobrinho, acho que é filho, virou secretário do município. Aí quando eu fui ver, esse secretário de cultura não tem nada a ver com a saúde, né? Então a insinuação de que ela estava dando dinheiro para uma pasta que ele assumiu, sabe? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de narrativa, né? Tem mais uma, que investigue então aquele dinheiro dado pelo Centrão,
nas emendas, naquelas emendas de Arthur Lira, né, lá para cidades do Nordeste, onde... Kit robótica. Kit robótica e os dentes, né? Teve cidade que os moradores tiveram mais dentes extraídos do que todos os dentes somados da população. Então, isso é que eu quero... É a mais banguela do Brasil. E aí vem em cima de Nízia Trindade, essa grande ministra... Pelo amor, né? Essa grande ministra que foi presidente da Fiocruz, que fez um trabalho admirável durante a pandemia. Agora vem pegar... Olha... É demais. Elô, obrigada por hoje, querida. Um beijo pra você. Você volta amanhã, não? A gente se vê semana que vem? Semana que vem. Então, até semana que vem. A gente vai ficar com saudade. Um beijo. Quem tá chegando por aqui? Quem? Quem? É ele, né? O mais... Bububu! O mais bububu. Nosso pássaro, Bububu! Ô, Xará, entra aí com beijo o pássaro, pro Chico como é que também, é? deu pra ler. Fazer leitura labial. O Sabiá tá meio desternado, viu, Chico? Não, pode falar. Já passou a primavera dos sabiás, agora o Sabiá tá mais quieto aqui. Mas canta. Boa noite, Elô. Mandar um beijo pra Elô, ela saiu aí, eu não pude. Ela te mandou um beijo, deu pra fazer leitura labial, Chico. Meu Deus do céu. Bom, vamos nessa, né? Boa noite. Boa noite, meu querido Chico. Vamos falar de uma história que, olha, saiu na revista Piauí agora de janeiro, do repórter João Batista Júnior, um excelente repórter, inclusive, uma matéria detalhando o encontro do Tiago Pavinato, ex-apresentador da Jovem Pan, um ícone da extrema-direita, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Chico, conta aí essa história pra gente, por favor. A Jovem Pan foi procurar o Xandão? É isso. Meu Deus do céu, como diz o meu xará. Como é que é, Chico? Meu Deus do céu, meu Padre Inciso, minha Nossa Senhora Aparecida. Valeu, meu São Geraldo. Essa história é muito curiosa, é uma história muito boa, né, do João Batista, excelente repórter da Piauí. Isso aconteceu, a Jovem Pan, depois da intentona lá, da tentativa de golpe, depois daquela quebradeira toda em Brasília, ela ficou ali temendo. O Alexandre de Moraes chegou a ameaçar a caçar a concessão, né? Porque caçar, aliás, com muito motivo, porque a Jovem Pan ajudou naquela quebradeira, a Jovem Pan ajudou na convocação, por meio dos seus comentaristas, na convocação da tentativa de golpe. Então, o Xandão foi para cima da Jovem Pan e o Tutinha, que é o Antônio Carlos Augusto Carvalho, o dono, né, Chico, da Jovem Pan, se mandou para Paris, ali com medo de ser de alguma prisão, né, e encarregou, delegou ao seu empregado, o Tiago Pavinato, que ele foi aluno do Xandão, lá no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito. Ele é formado em Direito, Então, Chico, ele aproveitou, já que você é amigo, já que você conversou algum dia com o Xandão, que foi aluno dele, vai lá, ele foi junto com a Mariana Pereira, que é editora-chefe da Jovem Pan, tentar fazer um pedido de perdão, né? Perdão, Xandão, a gente não é esse demônio todo, viemos aqui pedir perdão em nome da direção da emissora, alivia aí pra gente que o negócio tá pesado, nosso canal perdeu a monetização no YouTube. Então o papo foi meio... por aí. Diga-se que esse Tiago Pavinato era um dos maiores críticos, assim, ele atacava o Xandão, assim, de uma maneira... quer dizer, de uma maneira que todo mundo sabe, da mesma maneira que
toda a extrema-direita brasileira ataca, né? Chico, nós já perdemos a batalha de 8 de janeiro, a gente incentivava aqueles atos golpistas, mas perdemos ali, nós perdemos a eleição de Bolsonaro, nós perdemos tanta coisa. Agora, não nos tome a concessão, não é isso? Calma aí, exatamente. Só que o Xandão... O Xandão já desmente ele, porque ele contou ele que contou a revista Piauí. Ele contou a revista Piauí para dizer que tem moral e tal, lá em Brasília. Ele contou como tivesse feito um almoço de prestígio com o Xandão. O Xandão já mandou para a revista Piauí que não houve almoço nenhum, recebeu ele como receberia qualquer brasileiro em audiência. Então, não foi bem assim como ele contou a história. Mas o certo é que ele volta, essa comitiva da Jovem Pan volta para São Paulo, o inquérito segue como sempre, sem nenhuma... O Xandão não considerou esse pedido de perdão, segue a Jovem Pan acusada no mesmo inquérito, e o Tiago Pavinato ganhou de presente a demissão. Ele é afastado, ele é demitido da Jovem Pan em agosto. Então, a intenção do Tutinha foi boa, porque o Tutinha ficou com medo, inclusive, de ser vítima de um pedido de prisão, porque a participação da Jovem Pan realmente foi vergonhosa, não fez o papel de um meio de comunicação que tem uma concessão pública, fez um papel de um agente bolsonarista convocando para os atos de 8 de janeiro, não fez o papel de um emissor. Tanto é que mandaram um monte de gente embora, né, Chico? Mandaram um monte de jornalista embora. Mandaram Augusto Nunes embora, mandaram Alexandre Garcia, mandaram aquela moça do vôlei que passa Ana Paula do vôlei. Ana Paula, né, que se passa por jornalista. Mandou tudo embora para tentar limpar a barra. Hein? Exatamente, para tentar voltar a monetizar o canal, voltar a ser uma emissora mais ou menos normal. Coisa que está muito longe ainda. Ô, Chico, eu estava almoçando um dia desses ali na Alameda Santos, em frente à galeria, de vez em quando eu almoço ali, onde está a Jovem Pan, naquele prédio da Jovem Pan. É a sede, né? E estava o pessoal da Jovem Pan lá, conversando, acredita com quem? Com quem? Aí não vai facilitar a vida. Com o padre da festa junina. Estava paramentado com aquele negócio da cabeça, aquela batina dele. O padre da festa junina estava lá. Falei, não adianta demitir todo mundo e chamar o padre da festa junina para botar no ar, né? Aí não adianta. É o padre Kelmon, né? Que a Soraya Tronic... Já que não deu com o Tiago aí, vamos mandar o padre. Vamos mandar o padre, pelo menos uma figura folclórica. O padre que foi benzer Roberto Jefferson. Pô. Nossa, bem lembrado, né? Meu Deus que história. Do céu. E pensar que a gente aguentou tudo isso, hein? Pois é. Pensar que aquele padre mexeu com o debate de televisão, aquele padre vendido. Olha, o padre foi lá e mexeu com o debate. Palmas para Soraya Tronic, que foi... Padre de festa junina. Padre Kelvin. Candidato padre, que ela não se lembrava o nome dele. Eu esqueci o nome, chamava de Padre Kellogg's, lembrando dos sucrilhos. Mas olha aí, estava ele lá, desse jeito, na porta, conversando com um bando de gente tirando foto com ele. Minha filha estava comigo e ela falou assim, pai, vai lá tirar uma foto. Você está louca, minha? Se ele souber que foi eu, quem sou eu, ele me manda direto para o inferno, me excomunga. Eu sei lá. Tá louco, cara? Tá louco? Tanta gente bacana para tirar foto, vai tirar foto com um padre desse? Pelo menos a gente ganha aqui nas histórias, né, Chico? Lacrou a Soraya Tronic, né? Lacrou. Ela foi. Como é que fala isso? Lacrou, virou meme. Virou meme. Ela foi bem. Ela foi muito bem naquele debate. Agora, ô Chico, a gente estava falando, né, aproveitando que a gente estava falando de um período eleitoral tenebroso que a gente teve. Tenebroso. A gente está aí no jogo do período eleitoral de novo, né, Chico? E tem a Polícia Federal investigando uma fraude, essa história. Eu vou contar como é que é. O Tribunal Superior Eleitoral determinou a Polícia Federal para começar justamente a investigar, apurar o caso de uma pessoa
que se passou pelo presidente Lula, é isso mesmo, para filiar o nome dele, portanto, como se fosse o presidente Lula, ao PL, o Partido Liberal, gente. É isso, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Passou pelo presidente Lula. Exatamente, ele se passou pelo presidente dedo, né? Lula. Não, aí eu acho que ele não chegou a essa, não. O TSE disse que tem claros indícios de falsidade ideológica. Ô, Chico. A ficha, vamos ver. Vamos botar exatamente. A gente está em tela cheia. Lê aí para nós o que está na... Essa certidão aí de filiação partidária. A Justiça Eleitoral certifica, consultando o sistema de filiação partidária, filia Luiz Inácio Lula da Silva ao PL, né? Ao PL, que Como legal. assim? Que legal. Até que o Lula podia ir pro PL, fazer uma limpeza lá, né? Mandar Bolsonaro, esses Magno Malta, esses caras todos embora. No registro... Companheiro, vou assumir o PL. O PL agora é uma filial do nosso PT. Vou tomar tudo. E aí, como é que ele fez esse imbróglio também, né? Ele colocou nos registros, é isso, né, Chico Sá, da Corte Eleitoral, como se o presidente Lula tivesse desligado do PT em julho de 2023, no ano passado, para daí, então, ter se filiado ao PL. E aí, a extrema-direita pode usar isso, não é, Chico Sá? Gabi, eu sempre fico tentando fazer a leitura das fake news da extrema-direita, tentando entender qual a razão. Eu sou muito fã do professor João César de Castro, e que, aliás, fez outro dia um belo programa em detalhes com você. Segunda-feira, isso. Inspirado no professor João César, eu fico tentando fazer uma leitura de qual seria o objetivo de cada fake news da extrema-direita. Isso eu faço desde a mamadeira de piroca, que eu tento entender qual a razão de cada fake news da extrema-direita. Eu juro que essa eu não consigo decifrar. Por quê? Qual seria o uso? Uma piada? Um meme? Porque Lula está no PL. Eu não entendi, juro que eu não entendi. Ou talvez eles quisessem com isso apenas mostrar que a Justiça Eleitoral ela é falha na hora da filiação. Talvez seja isso. Eu juro que foge à minha capacidade entender o que é que a extrema-direita ganha com isso. O que é que Maria ganha na capoeira, como dizia no meu tempo. Ô, Chico, mas faz todo sentido essa associação com fake news relacionados ao Tribunal Superior Eleitoral, porque a extrema-direita faz essa associação de mentiras relacionadas às urnas eletrônicas, é mais munição, vamos dizer assim, para a extrema-direita falar, olha só, conseguiu fazer facilmente ali o registro, não dá para confiar na Corte Eleitoral, ou qualquer julgamento também da Corte Eleitoral, né? Talvez a tentativa, o que dá para chegar mais perto é isso. Mas imagina, com essa ficha do Lula no PL, o que é que se conseguiria? Eles iriam candidatar o Lula pelo PL? Sabe? O Valdemar ia deixar? O Valdemar Costa Neto ia deixar? O PL que emprega hoje, ao custo de 500 mil, no mínimo, mensal, o Bolsonaro e a Michele, eles dão uma despesa mensal ao país, juntando salários com benefícios, eles dão uma despesa ao país, porque isso sai do fundo partidário. A Michele e o Jair Bolsonaro dão uma despesa ao contribuinte brasileiro de cerca de 500 mil mensais, que é o que o Valdemar Costa Neto assina lá como benefício para o Bolsonaro e para a ex-primeira-dama. Então, vão pagar também alguma coisa ao Lula? Eu não consigo. Eu acho que é completa loucura da extrema-direita enfiar o Lula no partido deles, a essa altura da história. O Chico Sá, ou então Cláudio Martins diz o seguinte, é uma desmoralização do TSE. É bom esse comentário aqui, porque acho que o caminho que a extrema-direita tenta é esse mesmo, né? Assim como é a desmoralização, eu acredito que depois de tornado inelegível, eu acho, pode não estar ali na letra técnica da lei, mas eu acho uma vergonha um país pagar
esse dinheiro todo ao Jair Bolsonaro, do fundo partidário, ao inelegível. O cara é inelegível, ele recebe do fundo partidário essa dinheirama toda por mês. Está explicado. É inexplicável. Porque como é que o inelegível ganha essa grana toda, né, Xará? Pois é, mas já que ele está inelegível, vamos botar o Lula lá no PL, porque ele vai ser eleito. Então o PL ganha de alguma maneira. Será? Mas eu gostei daquela que passou rapidinho aí. Cadê o Rogério Jordão, nosso redator? Cadê o sensacionalista que apareceu aí? Cadê? Lá. Muito bom, muito bom. Google diz que PL das fake news pode fechar 1.800 fábricas de mamadeira de piroca. Isso é muito legal, né? Maravilhoso. O que vai ser, da extrema-direita sem as mamadeiras? Né? Uma crise de desemprego. Essa aí da mamadeira, essa é a fake news matriz, né? Ela é a fake news mãe. Ela é a mãe de todas as fake news, que foi usada contra o Haddad na eleição de 2018. E que era o grande hit da campanha do PL na época. Pois é só pegar essas fábricas de mamadeira de piroca e mandar tudo para Caldas da Rainha, em Portugal. Depois vocês vão procurar saber... dizer para onde que era para mandar essas mamadeiras. Não, mamadeira de piroca vai para Caldas da Rainha. Depois... Aí, rapaz. O que é que tem lá em Caldas da Rainha? Caldas da Rainha tem um festival de pirocas fantástico, com falos de todo tipo, tem uma festa, monumentos enormes da cidade. Depois vocês procuram aí nos Google. Falos de todo tipo. Todo tipo, tem forma de bolo, em forma de sorvete, em forma de obelisco, né? E é uma festa fantástica, Caldas da Rainha, Portugal. Festa do Carvalho, entendeu? Festa do Carvalho. Sei. Festa do Carvalho. É um bom turismo. É um bom turismo para a extrema-direita, né? Estou horrorizado, Chico. Vamos nos despedir do Chico Sá falando de mamadeira de piroca. É isso aí. E vamos chamar. Hoje deu. Vamos chamar para a festa da piroca o meu querido. Boa noite, Luiz Nassif. Vem para a festa, Luiz Nassif. Boa noite, pessoal. Aqui, ó. Poços de Caldas Poços de Caldas por conta de Caldas da Rainha, mas não temos essas festas lá, não. Lá não tem de bolos, de todos os tipos. Sabia que era de Caldas da Rainha, Poços de Caldas, terra de Nassif. Paraíso das Virgens, considerado Paraíso das Virgens dos anos 70. Mas... Então não pode ter essa festa lá, que seria um escândalo. Que escândalo. Seria um escândalo. Ai. Como é que a gente volta para o nosso noticiário depois dessa, hein, Chico Pinheiro? Fica até difícil, né? Ai, meu Deus. A gente tem que falar com o Luiz Nassif de Ricardo Lewandowski. Vamos mudar de piroca para Ricardo Lewandowski. O novo xadrez na justiça... A gente tem o seguinte, na verdade, né? O assunto é bastante sério aqui. O Lewandowski ele vai ter que deixar uma disputa bilionária da JF para assumir a justiça. A reportagem do Paulo Roberto Neto, do portal UOL. Ele que é um ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal e agora vai assumir uma vaga no Executivo. O ex-ministro, portanto, ministro agora, né, futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele se tornou uma das estrelas da JF. Para quem não se lembra, é a holding dos irmãos Wesley e Joesley Batista. Lembra daquela história dos grampos, do ex-presidente Michel Temer? Essa história aí. Bom, é a maior disputa societária do país hoje. E ele foi indicado ao Ministério da Justiça e, portanto, precisa abrir mão dessa posição. Tem um trecho aqui importante dessa reportagem que eu vou ler aqui para o Nassif fazer o comentário dele. O ex-ministro escreveu um parecer obtido pelo UOL em defesa da anulação das sentenças que contrariavam os interesses do grupo dos irmãos Batista. Ele também atuava junto da equipe de advogados da empresa. Isso, claro, a gente está falando quando ele estava no Supremo Tribunal Federal. Nassif, é importante a gente trazer essa história para a gente entender que o Lewandowski foi contratado pela JF no ano passado, uma semana depois que ele deixou o Supremo Tribunal Federal, e ele assumiu uma posição de consultor sênior do grupo, né? Nessa disputa contra a Paper Excellence pela Eldorado Papel e Celulose. Por que isso é um pepino nessa história aí dele assumir uma vaga no Executivo? Eu acho que não é pepino. Isso aí é uma consagração dele.
O sonho de todo ministro é se aposentar, virar advogado e daí ganhar, fazer que nem Nelson Jobim, fazer que nem outros. Você sai do Supremo, monta uma banca de advocacia e seus pareceres valem milhões. E o Lewandowski, ele estava com uma banca com a esposa, participando aí da disputa societária mais ampla do país. Aí, 15 bilhões, hein? 15 bilhões? Opa! Muito, muito, muito. E daí ele larga tudo para ser ministro da Justiça. Eu conversei com o Manuel Carlos, que sempre trabalhou com ele, hoje tem o alto cargo de diretor jurídico da CSN. Perguntei, e você? Ele falou, eu acompanho o ministro onde for. Então, o ministro Lewandowski é de uma vocação pública fantástica, fantástica. Eu acho que isso só engrandece ele aí, O fato de ter sido advogado da JF, era um advogado da JF. Aliás, eu soube outro dia que várias reportagens aí do GGN entraram nesse caso da JF, aí, porque eu denunciei as jogadas do Josimar Verillo, que é um sujeito que foi contratado como lobista do grupo contrário, e ele usou a transparência internacional para aquele acordo uma das operações aí ligadas à Lava Jato, aí, que obrigou a JF a abrir mão disso aí também. Mas eu acho que só engrandece o Lewandowski. O Lewandowski é uma vocação pública sem tamanho. É um dos caras mais dignos que eu já conheci aí, com toda a minha vivência de jornalista econômico e político. Viu? O Nassif também não atrapalha ele assumir o ministério e depois ele voltar para a atividade privada, né? Passado um tempo, ele pode retornar, claro. Pois é, você vê, se ele fica 3 anos, 4 anos, são 3 anos ou 4 anos que ele deixa de ganhar honorários bilionários, né? Então é um desprendimento, efetivamente. É um desprendimento. E ele sempre foi, olha, vou te falar, eu conheci o ministro lá atrás, quando a imprensa fez aquele baita carnaval, e ele foi alvo de escrachos aí no aeroporto de Congonhas. Escrachos, mas escrachos daqueles violentos. Por que, eu fiz uma defesa dele aí no meu site lá, e ele me ligou emocionado aí. Você vê a solidão do ministro indo contra toda a onda lá, e de repente vem uma pessoa defendendo e liga lá, todo emocionado, para agradecer. Ele é uma figura que, sem rompantes, sem declarações, sem nada, foi uma das figuras mais dignas do Supremo em todo esse período aí de terrível terremoto legal que sacudiu o país e o Supremo. Viu? Pois é, Nassif, por que ele foi tão atacado? Só para as pessoas se lembrarem. Porque ele não compactuava com os abusos da Lava Jato. Ele não compactuava com o desmonte da legislação trabalhista. Ele não aceitava o que o Supremo fez aí, de permitir que as subsidiárias estatais pudessem ser vendidas sem passar pelo Congresso, sem passar por licitação. Então, vamos pegar exemplos. Luiz Edson Fachin, que era um advogado trabalhista aí, com um amplo histórico, humanista, uma maravilha. Vai para o Supremo, vem a pressão, foi o verdugo mais terrível da Lava Jato aí. Aliás, a favor da Lava Jato. Agora muda, Então você tem os ministros lá que... Os que não mudavam, ou que mudaram em alguns... Foi o Gilmar e o Lewandowski. O Gilmar teve um papel terrível no começo lá no impeachment, todas as jogadas que ele fez, com aquela história do áudio sem o grampo sem áudio e tudo mais. Aí, mas quando ele percebeu que caminhava para uma ditadura... Aí ele virou. Ele não vacilou. Agora, outros ministros aí... O Alexandre de Moraes teve uma posição também... Mas quando você pega o Lewandowski, em nenhum momento ele tergiversou. Aliás, ele mostrou que a dona Marise, a quem atribui a indicação dele, tinha o dedo muito melhor do que o dedo podre do Lula para indicar ministro do Supremo. Olha, só para lembrar, né, o presidente Lula foi levado à cadeia, onde ele passou 580 dias, porque o STF rejeitou um habeas corpus, né, que ele ficaria livre, porque aquela questão da condenação em segunda instância, que contraria a Constituição. Isso. Né? Isso. Então, olha quem votou a favor do habeas corpus. O Gilmar Mendes, o Toffoli, o Lewandowski, claro, o Marco Aurélio Mello e o Celso de Mello. Contra, quer dizer,
para a prisão do Lula? O Fachin, que foi indicado pela Dilma, o Alexandre de Moraes, o ministro Barroso, a ministra Rosa Weber, o ministro Fux, que foi indicado também pelo PT, e a ministra Carmen Lúcia. Esses, naquela época, votaram, né, contra o habeas corpus, quer dizer, facilitando a prisão do Lula. Mas é curioso... O Fux tentou proibir entrevista com Lula. Eu me lembro. Absurda. Eu me lembro. Absurda. E nomeado por governos do PT, né? Eu acho que ele foi, foi Dilma que nomeou. Né? Aliás, atribui-se a ele aí aquela famosa frase em relação ao mensalão, que é o mato no peito. Meu Deus do céu! Ô Chico, você tem 2 momentos de um ministro supremo, antes da indicação e depois. São bichos totalmente diferentes. A única coisa que garante a coerência é o caráter. É o caráter da pessoa. Se vem uma pessoa e diz para você, eu mato no peito, aí, isso aí já é eliminatório. Eliminatório. Pô, aí é demais, né? Mas Então você tem isso. O Lewandowski nunca foi de rompante, de dar entrevista. Ele teve um papel muito importante quando se tentou o 3º turno, que foi aquela fiscalização lá do Tribunal Superior Eleitoral em cima das contas da Dilma e do PT, conduzidas pelo Gilmar, hein? Ali a suspeita era que aquilo lá ia dar impeachment. O Gilmar, não sei, no meio do caminho lá, você lembra que cada coisinha que aparecia, a imprensa fazia um carnaval como se fosse a coisa mais irregular do planeta. Você tinha, não, tal máquina de moer papel lá, de picar papel, essa máquina tinha que estar em bens duráveis e não em bens não duráveis. A imprensa fazia o carnaval. E daí, não sei se foi no último momento, mas o Gilmar, no fim, dá um voto que, nesse voto, ele fala que, apesar das irregularidades, isso não afetou o resultado das eleições. E o pessoal acompanha, com exceção daquele Benjamin, aquele ministro do STJ aí, que foi acusado até por aquele Tony lá de Curitiba, lá, do filho receber honorários aí, uma coisa assim, né? Então, digamos, em todos os momentos, o Lewandowski... E querer compará-lo ao Sérgio Moro. O Sérgio Moro fez um serviço para ganhar um emprego. Mas você não pode comparar o ministro Lewandowski com um sujeito que não sabe nem falar português, né? Que chama cônjuge de conge. Notório saber jurídico. Pelo amor de Deus, né? E que articula jogada com procuradores da maneira escandalosa, que fazia política descarada na 13ª Vara de Curitiba. Nassif, você poderia ser julgado pela Lava Jato. Era só dizer que seu carro é a gasolina. O carro do Nassif é gasolina, é Petrobras. Manda para lá, manda para o Moro. Qualquer coisa. Pegaram lá o jornalista aí que recebeu uma informação de uma fiscal da Receita que havia uma operação não sei aonde lá. Levaram preso o Eduardo Guimarães lá. Daí que a imprensa percebeu que estavam criando um monstro e ele recua. Não tem. Agora, o Lewandowski defendeu a legalidade, tomou todas aquelas posições na fase mais difícil. Não foi na fase que o Lula estava eleito presidente. Então dizer que ele ajudou o Lula, por isso está sendo recompensado. Não, ele está sendo recompensado porque é um cara da mais absoluta confiabilidade. Confiabilidade, sabe? Ele vai assumir no dia 1º, vai tomar posse, né, Nassif, no dia 1º de fevereiro. E aí, justamente, ele vai ter esse meio tempo para encerrar as atividades dele, né? Deixar esses casos que ele passou a atuar como advogado, incluindo esse da JF. Vai sair também do Conselho Jurídico da Confederação Nacional da Indústria, do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Ele era presidente desde começo de janeiro. Enfim, é a lei do conflito de interesses, né? Que barra que o ministro de Estado, que vai ser o caso agora do Ricardo Lewandowski, atuar como consultor ou assessor de interesses em qualquer um dos poderes da União. Nassif, qual a importância para o governo, para o presidente Lula, ter nesse ano eleitoral Lewandowski no Ministério da Justiça? A gente discutia aqui há pouco com a Heloísa Vilela que talvez o Dino fosse mais positivo nesse momento. O Lula ele não quer marola. Então, o Dino é um cara fantástico, aí vai ser um baita ministro aí do Supremo. O Dino era um cara que ia para a briga, que dava muita entrevista,
A diversão dele era fazer de bobo lá o pessoal aí do MBL lá. Era a nossa diversão, né, Nassif? Era a nossa diversão, assistir o Dino passando o seu trator em cima dos Nicolas da vida, né? Agora, agora o que o Lula quer, ele quer baixar poeira de tudo. Eu acho que a área militar, ele colocou aquele zero à esquerda lá, que é o ministro da Defesa lá, que é um horror também. Mas ele não quer levantar poeira. E, digamos, nesse ínterim, e o ministro da Justiça não é só questão de segurança. Ele tem várias atribuições, tem a interlocução com os poderes, né? E o Lewandowski é respeitabilíssimo no Supremo e outros lugares, pela própria posição dele, mesmo sendo minoritário tantas vezes lá, né? Então, digamos, o que o Lula pensou aí é em baixar poeira. Por isso que não entra o Capelli. O Capelli ficou grande demais, digamos, inclusive para ser secretário executivo. Ele teve posições ali fundamentais, né? Ele sai consagrado aí. Mas ficou tão grande que não dá para ficar como secretário executivo. Já pôs o seu nome na história, o Capelli, certamente, né? Está com o seu nome escrito na história, e é uma nova liderança política que vai surgindo, isso é muito importante. Agora, estou pedindo aqui para rodar esta pauta e perguntar para você sobre a Argentina. E Milei, já milou ou vai milar? Como é que Não, calma. Gente, essa história a gente tem que trazer em detalhes aqui, viu, Chico? Porque, olha só, o Fundo Monetário Internacional divulgou que fechou um acordo para emprestar 4,7 bilhões de dólares para a Argentina. Aí, em documento, que é o ponto, o FMI destaca que o presidente Milei e a equipe econômica dele agiram rápida e decisivamente para implementar, isso em aspas, tá? Um forte pacote de políticas para restaurar a estabilidade macroeconômica e que Milei e a equipe vão colocar o atual programa no caminho certo. Ô, Nassif, o Milei e o mercado estão em lua de mel? O que é isso que está acontecendo? Nada, no mercado não. Você tem lá, está ampliando a desvalorização do peso. Você tem duas instituições que representam a falência desse modelo ocidental. Uma é o FMI e outra são as agências de risco, de análise de risco. Tanto que o Banco dos BRICS agora está trabalhando para criar novas formas de análise de risco dos países. Por exemplo, você pega a questão do risco Brasil. Lá atrás, você tinha um risco de falta de reservas cambiais. Hoje você não tem mais. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. A Standard & Poor's, que é a agência de rating mais prestigiadas aí. Uma semana antes da dolarização da Argentina pelo cavalo, teve até um almoço com um jornalista, que tinha a Regina, que era representante no Brasil, e o sujeito falou, o representante para a América Latina, não, com a dolarização nós vamos melhorar o rate da Argentina e tudo. Eu até brinquei, falei, você está brincando, ó, isso aí vai explodir tudo. E a Regina levou ele até no meu escritório para me convencer lá que... Mas era tão óbvio que ia explodir tudo, como explodiu. Veio a dolarização, explodiu a Argentina. Então o FMI tem economistas que estão estudando e vendo que esse modelo de ajuste, de análise é furado. Mas quem toma decisão ainda, isso não virou regra no FMI. Quem toma decisão são os burocratas que têm aquela mesma regra. O que é a crise da Argentina? Você pega o antecessor aí, o guru aí, o Macri. O Macri quebrou o país, estava o país quebrado lá. Daí vem o FMI e empresta 46 bilhões de dólares, que serviram apenas para os especuladores poderem sair da Argentina. Porque para sair você tem que pegar o dinheiro argentino, trocar por dólar. Então esses 46 bilhões serviram apenas de rede de segurança para especulador. Daí sobra para o sucessor, que não consegue resolver a pinimba. E tudo isso fruto das decisões do FMI. Daí chega o Milei, que está numa situação desesperada, e teve um atraso no pagamento do FMI, então o FMI dá os 6 bilhões, que não significa nada. É um décimo do que o Macri conseguiu lá, né? Pouco mais de um décimo. E daí dá a declaração para ver se consegue levantar o moral do mercado. A mesma bobagem da Standard & Poor's lá atrás aí, isso aí daqui a um mês, isso aí já vai estar de ponta cabeça, sabe?
E ele mostra a falência. No momento que o Banco dos BRICS, lá com a Dilma Rousseff, tudo, está ampliando as suas posições, discutindo a questão da nova moeda, discutindo a questão das novas agências de risco, o FMI está na mão de burocratas aí que não fazem nada, né? Seguem uma receitinha que já deu errado outras vezes, não consegue fazer análise de conjuntura. É uma loucura, é uma loucura. Você imagina um país que está morrendo que está matando toda a atividade econômica, e o FMI fala, não, ele está muito bem porque ele vai promover o equilíbrio fiscal. É um bando de malucos aí, rapaz. Vai terminar o mandato, Nassif? Eu acho que não termina. Também acho que não. Eu acho que ele vai tentar o golpe em algum momento aí, com as forças especiais aí. É impossível, é impossível. Veja bem, você tem lá o peronismo aí, que tem as centrais sindicais, os trabalhadores, e você tem uma classe média antiperonista. O que ele está fazendo ferra todo mundo, ferra os dois lados. Então você não vai ter gente aí saindo na rua defendendo essas loucuras. Se você pega, por exemplo, os exportadores, que seriam beneficiários disso aí, estão ferrados também. Quem que são beneficiados? Os bilionários, o partido dos bilionários. Porque o partido dos bilionários, tendo acesso aí a reservas e dólares, eles vão entrar comprando tudo lá, comprando aerolíneas argentinas, parte de petróleo, só que em cima de um país que vai estar totalmente desestruturado, né? Então, agora isso aí o efeito na população é imediato. Já tem 45% aí de miséria lá, isso aí vai ampliar muito mais, né? E você não vai ter classe média para sair na rua aí defendendo esse maluco aí, né? Nassif, para a gente fechar aqui o nosso programa, a gente tem que falar de um assunto bastante importante também, já que a gente está falando de economia na Argentina. Hoje faz um ano da maior fraude corporativa que o Brasil já assistiu. Tem tudo a ver com a Argentina. Tem tudo a ver com a Argentina. 11 de janeiro do ano passado, 2023, foi quando as Americanas informou ao mercado das inconsistências contábeis, né? Esse termo aí, na verdade, isso chama uma mega fraude de bilhões de reais. A gente teve CPI que acabou em pizza, né, Nassif? Teve investigação também da CVM que acabou numa troca de acusações nos altos executivos da empresa. Essa história... Foi colocada uma pedra em cima, Nassif, você acha que ainda a gente vai ver essa história se desenrolar? Isso aí foi o maior crime corporativo aí. E veja bem, qual que é a defesa deles? A defesa deles, porque eles não podem criminalizar nem o Conselho Deliberativo, que tem os parentes deles lá, e nem os acionistas principais. Agora, era uma fraude tão ostensiva, eu publiquei no GGN, numa das apresentações feitas para o mercado dos balanços aí das Americanas, um analista, acho que do Morgan Stanley, percebeu a fraude assim e falou publicamente. Falou, gente, aquela conta lá dos fornecedores lá já está em 40%, 50%. É impossível isso. Se o sujeito percebeu, os acionistas preferenciais não iam perceber, onde que estava jogado? Os fornecedores davam um desconto, 5%, 10%, para ter espaço no portal das Americanas. É que nem se fosse supermercado, ter a melhor gôndola lá. E eles iam jogando tudo isso na conta do fornecedor. De repente, você tinha lá, para fechar a conta, o desconto era de 50%. É impossível. Você não tem fornecedor que consiga dar 50% de desconto. Então, estava nítido que o golpe estava ali. E houve a preparação. Eu fiz, na época, um roteiro, o dia que estourou. Eles, em julho do ano passado, fizeram uma junção das Americanas com a Submarino, com aquela a parte online deles lá. E daí, nessa junção, eles deixaram de ser os acionistas preferenciais, lá, os acionistas de controle. A troco de quê? Se a ação de controle vale mais que a outra ação, a troco de quê que eles abriram mão? Depois, contratam o sujeito que era do Santander. O cara fica de junho até janeiro aguardando para assumir a direção, a presidência das Americanas. E só no dia que ele vai assumir que ele descobre o rombo. Daí ele pede demissão e vai ser o
o responsável pelos interesses desses acionistas na recuperação das Americanas. É um golpe mais explícito, sabe? E ele, desse mesmo cara que hoje controla a Eletrobras com um golpe do mesmo naipe. Porque a lógica desse pessoal é pegar uma empresa e chupar tudo. Como é que você chupa? Você pega a Boeing agora, que deu mais problema. Reduz manutenção, espreme fornecedor, acaba com investimento, acaba com inovação, daí os dividendos vão lá para cima. E daí vão chupando. Chega um momento que a empresa... É Enel, a energia elétrica de São Paulo, é Enel que está deixando todo mundo no escuro. É isso aí. A Light, que tem a participação deles também lá. Tem que acordar para isso. São golpistas mesmo. Aqui, são os caras no nosso chat, a Poliana Oliveira, estelionato de bilionário, Vitor Bernardo, crimes de colarinho branco nunca dão em nada nesse Brasil. Que vergonha. Ô, Nassif, tá muito bom, mas eu tenho que chamar o Teletubbies, porque é hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Chegamos ao fim. Um abraço aí, pessoal. Prazer ter você aqui, ter a sua presença, a audiência aqui, o seu conterrâneo de São João da Boa Vista, mandando várias mensagens aqui, dizendo que é vizinho de Poços de Caldas, viu? E a minha segunda cidade é São João. São João da Boa Vista. Uma briga do cão com o promotor lá. Um abração, pessoal. Eu aqui com a Marina Caroli ou Caroli. Todo mundo aqui da audiência da minha queridíssima Águas de Lindóia, onde está Ismael e Janete também de olho. Aqui tá tudo Águas de Lindóia, minha terra aí. Sou cidadão aqualindoense, tá? Chique! É muito chique, né? E também cidadão belo-horizontino. E paulistano. E paulistano também. Eita, coisa boa. Muito bom, Chico. Tá bom. Você sextou, né, Chico Pinheiro? Quintou pra você, né? Quintei. Graças a Deus, amanhã é sexta-feira. Vida a gente não segue. Podia perder essa. Por isso que eu sempre encerro o programa de quinta-feira. Amanhã é sexta-feira. Pra gente ficar sem bordão. É isso, minha gente. Obrigada a você que nos acompanhou pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, também canal Com Brasil nessa quinta-feira. Meu muito obrigada a você. Boa noite pra você, meu querido Chico Pinheiro. Amanhã, 7 horas da manhã, tem Desperta. Na sequência tem CL Notícias, primeira edição. Depois tem? Em detalhes. Os detalhes dela. Lindíssima. Os detalhes. Queridíssima. Com Gabriela Varela. Na sequência, Varela. Mercado e Investimento. Depois tem Rolê CL na nossa maratona de notícias. Não perde. Tchau. Todo ano em janeiro eu faço um encontro chamado Mapa da Mina, onde eu faço minhas previsões para o mercado financeiro, o que eu acho que vai acontecer ao longo do ano. A gente sempre acerta bastante as previsões. Agora, em 2023, aconteceu o impensável. A gente simplesmente acertou tudo, acertou todas as previsões. Nenhum banco, nenhuma corretora, nenhuma empresa de análise conseguiu acertar como nós acertamos no Mapa da Mina 2023. Quer ver? Olha o que eu falei em relação ao dólar. O que eu achava que ia acontecer com o dólar em 2023? O dólar, eu acredito, deve operar próximo ou acima dos R$5 nos primeiros meses do ano. Se as coisas melhorarem, né, como eu acho que tendem a melhorar aqui no Brasil, ele deve ficar nesse intervalo, que é o meu cenário base, é o cenário mais provável. Eu acho que essa aqui é a parte de o intervalo de cima do meu cenário base e aqui o intervalo de baixo. Por que você dividiu em dois intervalos? Porque os mercados, eles sempre andam assim, mudando de patamares de equilíbrio. Então ele nunca vai direto no meu cenário base, ele tende a encontrar um equilíbrio aqui. Se evoluírem, enfim, razoavelmente, ele tende a encontrar um equilíbrio por aqui. Então aqui é onde eu acho que ele passa a maior parte do ano. Pois bem, eis o que aconteceu com o dólar em 2023. Nos primeiros meses, se manteve acima de 5, como eu falei, e a maior parte do ano no intervalo onde eu disse que ele ficaria com mais probabilidade se o cenário melhorasse razoavelmente como eu achei que iria melhorar. As pessoas que assistiram o Mapa da Mina tiveram uma boa sinalização do que fazer ao longo do ano. Quer assistir o Mapa da Mina 2024? Você já viu que não pode perder. Ele vai acontecer no dia 28 de janeiro, um domingo às 20 horas, 8 horas da noite no horário de Brasília. A gente vai falar sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e do mundo e, novamente, fazer as nossas previsões para o ano. Eu te encontro lá. Chame seus amigos e amigas para participar também. Esse evento é imperdível.